meninas! Está começando mais um programa Entre Paisanos e hoje mais gente especial. Ele é músico, arranjador, um excelente gaiteiro, natural de São Luís Gonzaga, traz na cordiona um pouco de cada cidade e do palco de onde tem passado. Gaiteiro missioneiro Ricardo Comaceto, depois de 15 anos de estrada, acompanhando os melhores intérpretes do estado, lança o primeiro disco, chamado Genuíno. E é com ele que a gente vai fazer esta edição que promete. Queria agradecer muito a tua presença, agradecer a presença dos guris, do Carlos de Césaro, do Pedro Terra. E eu sei que tu não é muito de falar, mas hoje tu vai ter que falar com a gente. Mas antes da gente começar a conversar, falar um pouco da tua carreira, eu gostaria de saber o que tu vai tocar pra gente que tá te assistindo. Tudo bem, Fernanda? Vamos tocar um chamamé de Luiz Carlos Borges, correntino.
medos, porque ali da metade para o final é um desafio, né? Esse tema do Luiz Carlos Borges, ele é bem trabalhado de arranjos, né? Então a gente tem que estar meio em dia para poder tocar ele. A gente sempre está trabalhando bastante para poder tocar essa música. Nossa, maravilhosa! E aí a tua história profissional começa quando tu tinha 17 anos, é isso? Profissionalmente eu comecei a tocar, Fernando, eu tinha 17 anos, né? Minha primeira apresentação foi no CTG em São Nicolau, que é uma cidade pertinho de São Luís Gonzaga, que é um dos 7 povos das missões. No CTG Primeira Querência do Rio Grande, né? Na época eu tocava baile, né? Eu toquei com um conjunto lá de São Luís Gonzaga, o Estrela do Sul, o nome do conjunto. Nem existe mais, creio eu. E lá começou a minha história, né? E um fato interessante nessa minha apresentação lá em São Nicolau é que eu não tocava muitas músicas para os músicos cantarem, né? Porque não tinha muita experiência, toda aquela função. E eu tocava muita música instrumental. E eu não sabia que o Reduzindo Malaquias era de São Nicolau. E eu tocava muitas músicas do Reduzindo Malaquias. Então eu começava a tocar, me chamava para tocar, eu tocava meia hora de baile. Quando eu descia do palco, eu vi um monte de senhor assim, me pagar, eu não bebia, né? Me pagava Coca-Cola e coisa, me falava, e eu ficava, tu vê, estamos agradando, né? Estão gostando. Lá numa altura eu descobri que o Reduzindo era de lá, e aí o cara me falando, tu toca tudo as músicas do Reduzindo? Pois toca algumas deles, né? Que sempre foi um dos meus ídolos, o seu Reduzindo. E acabei tendo essa felicidade de tocar lá na terra dele, né, nesse CTG que tantas vezes ele tocou, né, ele já é faleceu, se não me engano, em 92, então foi minha primeira apresentação lá no CTG em São Nicolau. Inesquecível. Mas como é que a gaita entra na tua vida? Ela chega pelo meu avô, eu era muito pequeno, eu tinha 4 anos, e eu gostava muito de ir para fora, né? Sempre gostei muito de ir para fora. Meu avô e minha avó tinham uma propriedadezinha pequena lá para fora, né? Trabalhavam para consumo próprio, como diz, né? Então eu ia lá para fora e o meu avô tocava gaita piano e tocava gaita de botão, mas eu só vi ele tocar gaita piano. Então depois eu comecei a estudar, logo depois que comecei a estudar, eu no pré ali, primeira série, eu sempre ia para fora nas férias, né? Chegava férias do meio de ano e de final de ano, né? O meu pai e a minha mãe às vezes saíam para viajar para algum lugar na época com a minha irmã, né? Não tinha o meu irmão ainda. E eu, quero ir para fora, quero ir para a avó. Ia lá para a avó, então eu me encontrava com meu avô tocando, né? Eu tenho imagens dele tocando gaita para mim, né? E ali começou a minha história com a gaita. Quando eu fiquei um pouquinho maior, o meu pai e minha mãe tiveram um restaurante de 19 anos, né? E nesse restaurante tinha encontros musicais lá. Então nesses encontros ia muitos músicos lá, né? Tinha vários personagens, assim, o próprio Adalberto Machado, que eu gravei duas músicas dele no disco, né? O Pedro Hortaça, o Gilberto Monteiro, o Mazzaropi, o Tazinho, sabe? Vários músicos que são lá de São Luís Gonzaga. E o meu pai tinha gaita em casa, né? Incrivelmente ele tinha uma gaita em casa e dizia pra minha mãe, não, vou ter um filho gaiteiro. Mas ele não... nunca me disse assim, tem uma gaita pra te aprender a tocar, nunca. E ele não tocava, era só teu avô. Não sabe nem pegar numa gaita. Né? E ali começou, né? Esses músicos iam tocar lá, além desses meus encontros com meu avô, eu tinha esses encontros com esses músicos lá. E aí o Mazzaropi dizia pro pai, esse teu guri vai dar gaiteiro, porque o cara puxava a gaita lá e eu ficava do lado, né? E ainda pedia a música, toca tal. Então, ali começou a minha paixão pela cordiona, né? Além do meu avô, e aí, lá na lanchonete do meu pai, dentro de casa, que eu tive contato com a gaita de botão, né? Que ele tinha essa gaita. E aí, muito tempo depois que eu fui aprender a tocar mesmo, né? Porque eu tinha 15 para 16 anos quando eu comecei a tocar. 15 para 16. Mas aí tivesse aula? Sim, eu fiz aulas com vários professores lá de São Luís Gonzaga, com o seu Desidério, com o Jarbas, né? Depois a gente vai aprendendo um pouco com cada um, assim, eu sempre fui muito, muito curioso e especulo, assim, né? Sempre... E bom de ouvido, tem que ser, né? Vamos dizer que sim, é isso que eu sempre acredito que a música é uma prática, né? E um dom. Também, né? Tem esse lado, então... Eu tive essa oportunidade de conhecer vários músicos lá na minha cidade, que tem vários músicos, né? São Luís Gonzaga é um celeiro de músicos, né? Então eu tive a oportunidade de me encontrar com muitos deles, assim,
e aprender um pouco com cada um, né? Essa música é infinita, né? Sempre tenho que aprender. E graças a Deus aprendendo até hoje, né? Aí agora a gente vai querer ouvir mais um pouco e intercalando a gente vai conversando. Sim, vou tocar agora uma música do Seu Reduzino, que se chama Lágrimas de Mãe. Apesar do nome ser um pouco triste, a história é triste, mas é uma música alegre, assim, né? Ela tem até onde eu sei, né, que essa história é verídica, é que Seu Reduzino tinha um irmão mais velho e ele foi chamado para ir pro quartel, né? E aí quando ele foi, que o exército chegou na casa dele, ele ficou junto com a mãe dele e ela entregou o filho, né? E a mãe dele começou a chorar, né? A mãe deles, no caso, começou a chorar e tal, e aí ele fez essa música. Que lembra uma chamada assim, agora tocar vai lembrar. Vamos lá então. Barbaridade. Vou passar um... Quem quer? Vamos. Desculpe a mão. Não, é a do coração. É a do coração. E aí, eu tive pesquisando um pouco, assim, da tua trajetória. Tu és de uma vertente bem grande de festivais. Inclusive, eu tive que anotar aqui os prêmios, né, ele tirou o primeiro lugar como melhor instrumentista na Sapecada da Canção Nativa, no Ponche Verde da Canção, Sentinela da Canção, a parte da Canção Nativa, Baqueria de los Pinhares. E aí eu resolvi parar por aqui porque é uma lista enorme, né? E esse ano ele tirou o primeiro lugar, até que no início ele comentou, com a milonga O Silêncio e a Camperiada. Ele não comentou, foi antes da gente começar o programa, gente. Mas é que a gente acaba que, né, é tudo uma coisa só. Que foi na 25ª Sapecada da Canção Nativa. E que era o Marenco o intérprete, né? Isso, é. Eu só vou fazer um parênteses, Fernanda, para falar um pouco, assim, já que a gente vai entrar nessa parte do disco e um pouco sobre a carreira também já. Que praticamente todas as músicas que estão ali no disco têm uma ligação muito pessoal comigo. Né? Até quero saber. A primeira música que a gente tocou, que foi o Correntino, que é do Luiz Carlos Borges, eu escutei essa música pela primeira vez em 2008, que foi quando eu conheci o Borges, na época quando ele morava em São Luís Gonzaga.
No meu primeiro encontro com ele, ele morava assim, diagonal com a casa da minha mãe, e a gente teve se apresentando num show beneficente que teve para a estátua do Gênio Caetano Brau, para arrecadar fundos, para terminar a obra lá. E a gente tocou, um amigo que gravou o disco, que é o Yuri Menezes, a gente tocou uma música que estava num disco do Borges, e o Borges estava na plateia, mas ele não planejou aquilo ali, a gente sempre tocava a música. Quando a gente desceu do palco, ele estava nos esperando ali embaixo, né? E daí ele disse, que bonito, parabenizou, e disse assim, apareça lá em casa, vão lá e tal. E aí eu disse para ele, eu moro no outro lado da rua, seu Luiz. E ele, não, mas aparece lá então. Daí ficou marcado. No outro dia eu fui lá na casa dele, e a primeira vez que eu fui lá, ele tocou essa música, que é o Correntino. Tocou a música, e ele disse, compus essa música faz pouco tempo e tal, uma música nova e tal, tipo, que linda, tio. E aí tá, né? Foi a conversa vai, conversa vem, dali a pouco ele tocou ela de novo. E aí eu disse pra ele assim, seu Luiz, quando eu for gravar meu disco, a primeira música que vai abrir o disco vai ser essa. E de fato é a música que abre o disco, né? Antes tem um recitado com o seu Heron Vaz Matos, e depois a primeira música assim com todos os instrumentos e tal é o Correntino, né? E aí tive a felicidade dele me liberar, porque até então ele não tinha gravado, ele gravou, mas não lançou a música ainda assim, né? Então ela estava praticamente inédita, embora eu já tivesse acompanhado ele no Festival de Correntes lá, que é o maior festival de chamamé do país. Ele... Inclusive fosse em 2009, 2010, 2015. Isso, tive em 3 oportunidades com ele. E também tive lá com o Jarités, com a Xana Miller, acompanhando eles lá. E então eu tive essa oportunidade de gravar essa música, né, que foi um grande presente que ele me deu, assim. E a outra música que ele tocou, Lágrimas de Mãe, foi a primeira música que eu tirei sozinho, né? Foi a primeira música que eu estava em casa lá, que eu peguei a gaita e tal, fui tirando. Então são todas elas que têm uma história, uma pequena história, assim, né, da minha vida musical e pessoal, assim, né? Tem algo tudo bem ligado, né? São 12 faixas. Isso, 12 faixas, né? E como é que foi essa escolha? Porque querendo ou não, né, Guriz, 15 anos não é pouco. Não é pouco. E para escolher, para ser o primeiro, né, é o meu primeiro trabalho solo, meu primeiro trabalho sozinho, não deve ser nada fácil escolher. Como é que se deu essa tua escolha? Quanto tempo que tu vem trabalhando nesse CD? Olha, Fernanda, eu gosto de pensar assim que esse CD já começou antes de eu sair de São Luís, né? Antes de eu chegar aqui em Pelotas, né? Ele começou dos encontros que eu tinha com os meus amigos lá, que são músicos, né? Dessas guitarreadas e encontros que a gente tem assim informalmente. E obviamente, quando eu cheguei em Pelotas, que foi em 2009, eu tive um encontro com uma outra realidade musical, né? Porque Pelotas é muito forte nessa questão também. Tem vários músicos de vários estilos, né? E eu acredito que cada estilo tem algo que acrescente na tua música. Então eu comecei a ter convívio com vários músicos daqui, né? Vários instrumentistas assim fantásticos. E, graças a Deus estou ao lado de 2 deles aqui, né? E, então não só eles, como outros tantos que eu tive a oportunidade de compartilhar conversas, mates e pensamentos sobre música, né? E eu acho que a partir daí começa a se formar um repertório, né? Um trabalho que eu e Pedro a gente faz juntos junto com o cantor Lisandro Amaral, né? O Lisandro foi um cara que sempre me incentivou bastante também nessa questão da gaita de botão e dessas músicas mais antigas, né? Até porque o trabalho dele também é mais voltado para isso. E aí eu comecei a perceber também uma certa carência no mercado, né? Pensando mercadologicamente, assim, dessas músicas de gaita de botão, né? E aí a partir disso eu comecei a escolher as outras músicas que iriam compor o disco, né? Qual as músicas que se fechavam naquele propósito do disco, né? Inclusive tirei músicas minhas do disco, né? Que eu achava que as que deveriam estar, que somariam mais pro disco, eram essas que estão ali. São essas 12, né? E no meio dessa jornada acontece que uma feliz surpresa, 2 na verdade, do seu Heron me dá o poema, né? Que é o poema de abertura. E eu, na verdade, tinha convidado ele para fazer um recitado, né, que ele tinha escrito um verso, né, era um verso de 6 linhas. E eu perguntei para ele, seu Heron, o senhor tem a continuação desses versos? Ele, não tem. Estou meio parado, não tenho escrito mais. Escrevi esse verso um dia que tu esteve aqui.
E aí ele passou umas 2, 3 semanas, ele me chama no Messenger, né? Ele acorda bem cedo, né? Tinha umas 5h30, 6 horas da manhã. Literalmente com os galos e as galinhas. Aí ele chamou ali, me mandou: seu estimado Comaceto, escrevi algo aqui, espero que seja do teu agrado, vê se não sei o que. Ele me mandou e eu li, E aí, né, eu fiquei pensando, eu não vou convidar o senhor para recitar um verso desse aqui, né? Aí eu falando com um amigo meu de São Luís Gonzaga, ele disse: por que tu não faz uma abertura só tu e o seu Heron, tu tocando gaita e ele recitando? Lá, quando eu disse pro seu Heron, ele faz prontamente. Aí fui lá no seu Heron para gravar com ele, passamos um rico dia lá em Bagé, estava muito bonito o dia, assim, bem ensolarado, conversamos bastante, e a Misa Milimões, né, que estava retratando todas as gravações, né, o making off, assim, né, bastidores das gravações, foi junto, a minha esposa também, tiveram a oportunidade de conhecer o seu Heron. E aí, um pouquinho antes disso, num dia que eu estava gravando baixo com o Negrinho Martins, o Sérgio Carvalho Pereira foi lá nos visitar, e aí eu convidei ele para, que até então seria a única música de minha autoria que ele não disse, que eu queria que ele escrevesse algo sobre aquela música. E aí ele ficou muito feliz com o convite e tal, e passou uns 10, 15 minutos, quando ele chegou lá, ele puxou uma letra do bolso e leu a letra, que era o Silêncio Camperiado, que ele estava escrevendo. Vou vir aqui em Pelotas fazer uma revisão da minha caminhonete e trouxe essa letra aqui para terminar, porque eu estava escrevendo e tal. E aí depois que eu formalizei o convite para ele, passou uns 10, 15, 20 minutos assim, ele olhou para mim assim: não, mas eu vou participar do teu disco de uma outra forma. Eu vou te dar essa letra de presente e tu vai colocar melodia. E eu, marinheiro de primeira viagem, né, Fernando, não tinha feito uma melodia em cima de uma letra. Me senti naquela assim, digo, que obrigação que eu fiquei agora, né, com uma letra do Sérgio Carvalho Pereira, que é um poeta que eu admiro demais, assim, né. Aí isso foi final de janeiro, em fevereiro eu fui pra praia com a minha esposa. Lá ele me chamou lá um dia e disse: tô com a letra pronta, dá uma lida para ver o que tu acha. Eu li, eu tava falando com o André Teixeira no WhatsApp e disse: o Serginho me mandou a letra, se ele quer tal, um tronal de letra, tipo, mais lindo do mundo e tal. E eu disse pro André: só que eu vou devolver para ele. E o André: não, mas tu não pode fazer isso, tinha um presente. Não, eu vou sugerir que ele dê para algum de vocês aí, pro Juliano, pro Christian, ou até mesmo para ti, não vou ficar com essa baita letra aí, fazer uma melodia ruim. Pois no outro dia de manhã o André me chama, assim, umas 8 e pouco da manhã, e eu ficava sozinho lá no apartamento, tinha levado essa gaita aqui. E aí ele me chama 8 horas da manhã: escuta uma coisa que eu fiz aqui. E eu tinha decorado uma quadra, né? O arroio canta pra pedra, pra noite o grilo noteiro. O arado fala com a verga e a estrela com o caborteiro. Que era a quadra do Silêncio Camperiada, né? Fala do campeiro que está camperiando e só ali tu escuta vários sons, né? Só naquele silêncio que tu consegue ouvir aquilo ali. E eu tinha recitado por André essa quadrinha. E aí ele pega e me manda um pedaço da melodia. Daí disse assim: tia, se faltava alguma coisa para te fazer melodia, não falta mais. Aí eu peguei a gaita ali e tal, botei o celular em cima da perna, comecei a ler a letra, e comecei a tentar fazer uma coisa e mandei para ele. E aí acabou que deu certo, né? Deu certo, fechou a parceria, mandamos pro Serginho. O Serginho levou um dia para me responder, eu fiquei muito ansioso, eu já sou muito ansioso. E aí ele pegou e no outro dia ele me respondeu, mas com baita texto, assim, dizendo que tinha adorado a música. E aí eu tinha um problema, porque eu já tinha convidado o Marenco para cantar no disco, só que era para cantar uma outra música. E aí eu liguei pro Marenco para convidar ele para cantar a música. Então, assim, só que eu digo: Marenco, vou te mandar a música primeiro, escuta ela para ver se tu gosta e tal. E aí também, mesma coisa, demorou 2 dias para me responder. Eu fiquei naquela, digo, e agora? Gostou? Não gostou, quando ele me ligou um dia para me falar da música, começou a me falar um monte de coisa, e eu sou um fã número 1 do Marenco, assim, né? Tenho ele e o Leonel Gomes, assim, como os maiores melodistas para mim, né? Pela facilidade de acesso à melodia deles, ele aceitou e tal, né? E aí a gente gravou ela e mandamos para Sapecada. Aí foi outro momento, né? Aí naquele momento a gente pensou
Digo, o que vamos fazer agora, André? Não, a milonga tem que ser isso aí, é uma gaita, um violão, de repente mais um violão. Eu sei quem pode ser esse violão, diz o André pra mim. E aí, não pensou a mesma coisa que eu? Disse, não, eu acho que pensei. E ele falou no Marcelo Caminho. Só que eu sabia que o Marcelo não estava participando ativamente dos festivais, né? Mas aí eu resolvi ligar pro Marcelo e contei toda essa história pra ele. Ele disse, tchê, eu vou ter que aceitar esse convite, porque não é um convite, isso é uma convocação, sim. E aí tivemos a felicidade de participar dessa pecada e eu e o André lá, uns gurizinhos, né, perto do Marenco e do Marcelo. Imagina o privilégio de estar dividindo o palco com dois monstros sagrados da nossa música, assim, né, porque eles muitas e muitas vezes participaram de festivais tocando e cantando, fazendo show, né, então foi um privilégio muito grande. E aí o Silêncio Temperado entrou no Genuíno, né, como a peça que faltava, eu acho, assim, né, e aí fechou o repertório. E aí a gente está se encaminhando para o intervalo, mas é claro que a gente vai querer que vocês toquem, né? E aí convidar o pessoal que está nos assistindo, que continuem ligado, que depois do intervalo a gente volta, né? Mas antes, é claro que esses músicos maravilhosos vão tocar mais uma pra gente, que até eu não sei se é essa que tu estava falando que tu vai tocar. Gostaria muito, Fernando, mas eu como cantor, olha, não vai dar certo. Então, ao teu gosto. Tá bem, a gente vai interpretar uma música agora que é um valseado, que é de Javier Jiménez e que se chama Palomita Blanca, que não tá no disco, né, mas é uma valsa que eu tenho um carinho muito grande, né, até para falar um pouco da apresentação que a gente já tá montada, assim, né, para mostrar pro público, né, e é um valseado que a gente gosta muito. Vamos lá.
Aqui você encontra a segurança que precisa. Rabassa Corretora de Seguros. A tranquilidade da sua família começa com a proteção do seu patrimônio. Há mais de 40 anos, a Rabassa oferece total segurança com os melhores preços do mercado. Nossos profissionais são especializados para atender qualquer tipo de situação, pois cuidar de você é a nossa prioridade. Para melhor atendê-lo, também estamos na internet, através do site e das redes sociais. Mas nada como vir até a corretora conversar com a gente. A Rabassa fica na Rua Andrade Neves, 2283. Telefone 53 3027 8000. Oh, pandemia, o melhor pão, são só delícias e tentação. Oh, pandemia, o melhor pão, o melhor pão.
A gente só tem que se calar, né? Nossa, parabéns! E pro pessoal que se conectou agora, a gente está no Entre Paisanos com o músico Ricardo Comaceto, que está lançando o primeiro trabalho solo, né? Trabalho dele próprio, chamado Genuíno, acompanhado hoje aqui com outros grandes músicos, né? Que é o Pedro Terra e o Carlos de César. Eu queria agradecer já de novo vocês, porque eu estava escutando, assim, a gente transcende, sai daqui, né? E vocês quando tocam, tu mesmo toca de olho fechado, o Pedro também, o Carlos, vocês saem daqui, a música eu acho que não precisa palavras, inclusive a gente está com um disco instrumental, e tem, claro, algumas canções e tudo cantadas, mas é um espetáculo, assim. Como é que se dá essa inspiração para ti, para vocês? Como é que funciona isso? Eu acho que no caso dessa música, ela começou em São Luís Gonzaga, né? Que essa foi a música que eu tinha falado, que eu tinha pedido para o Serginho escrever algo. Ela começou em São Luís Gonzaga e foi terminada aqui pertinho, aqui na Marcílio Dias, numa casa que a gente morava ali, eu e o Luciano Fagundes. E ela transmite bastante esse sentimento que a gente tem pelas coisas simples, né? Por essa saudade, por esse respeito às coisas da terra, por esse sentimento de gauchismo, né? Dessas raízes que a gente tem, né? E eu acho que daí que vem o grande segredo da vida, né? Eu acho que não perder essa paixão pelas coisas simples, né? A gente tem que evoluir, tem que crescer como pessoa, como ser humano, como músico, como profissional, mas eu acho que a gente tem que sempre estar com aquele pé nas coisas simples, né? Raiz, né? Na raiz. Ontem a gente via alguma coisa sobre o Glênio Fagundes falando, que é um grande mestre também, ele falando que quando a gente vai subir os degraus de uma escada, a gente começa nos mais baixos, né? Se tu tira aqueles primeiros ali, não vai conseguir subir, né? Então eu acho que a música é isso, né? É um sentimento, a gente conseguir transmitir algo para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então acho que o sentimento vem disso aí, dessas reuniões de mate, dessas conversas que a gente tem, né? Eu sempre procuro contar para os guris, assim, a história da música, sempre contar algo assim, porque isso transmite também para eles. Eles têm uma sensibilidade aflorada e eles captam o que eu quero dizer, né, na música, enfim, né, e eles também com o instrumento. Por isso que é interessante tu contar sempre antes de começar, né, da onde é que vem, como é que surgiu, porque aí a pessoa acaba realmente interagindo, entendendo, né, e tendo esse sentimento, acaba transmitindo e passando, né, para as pessoas, e quando elas escutam, elas já escutam diferente. Exatamente. Essa música em particular, assim, eu tenho um apreço muito grande por ela, porque eu sou bem crítico com as coisas que eu faço, assim, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, porque, como eu falei antes, ela começou lá em São Luís Gonzaga,
lá no meu quarto, um pouquinho antes de eu vir embora para Pelotas, né? Instintivamente, e foi terminada aqui também, quando eu estava, um dia que eu estava sozinho, um dia de chuva. Então, o nome que a gente tinha batizado primeiramente era o Christian Camargo, né? Ele tinha batizado ela de Lágrima. Mas aí eu tinha outros colegas que tinham outros amigos, colegas, não só colegas, mas grandes amigos, né? Como o Luciano Maia, que tem uma música que se chama Lágrimas, e um poeta de Vacaria, o Rafael Ferreira, que tem uma música que se chama Lágrima, né? E eu não queria que ficasse com o mesmo nome, né? Daí eu pensei, digo, o que eu vou colocar agora? Tipo, lembrei da minha terra, obviamente, né? As missões, essa influência bárbara que a gente tem do índio, né? E também pelo nome da minha esposa, né? Que é um nome indígena, né? Ela se chama Tupiara. Então, ela me remeteu a isso, né? Esse sentimento não só de saudade, de amor, de sentimentos bons que a gente tem, né? Então, a música tinha todos esses elementos, né? Então, acho que ficou bem assim o nome para ela. E a escolha do nome do disco? Como é que se dá isso? Porque é que nem batizar um filho. Vai ficar para sempre. Para sempre. Como é que se deu a escolha? Tudo eu acho que vem acarretar, assim, Fernanda, no contexto do disco, né? Nas músicas que estavam sendo escolhidas. Esse disco também, além do que eu tinha citado antes, sobre o porquê das músicas estarem ali, né? Dessa necessidade de mostrar músicas da gaita de botão mais antiga e tal, também vinha uma necessidade de mostrar os gaiteiros da minha região, né? O Adalberto Machado, o Reduzindo Malaquias, o próprio mestre Luiz Carlos Borges, que eu sempre fui fã, né? Tem música ali do Nelson Santos também, que é um grande amigo também, um grande gaiteiro, né? O Glauco Vieira, que é um amigaço que eu tenho em São Luís Gonzaga, um irmão que eu tenho lá, que também compôs a música para o disco, né? Para me dar de presente. E faltava o nome, realmente o nome foi uma parte muito importante, né? Porque dá a cara para o trabalho, né? E eu estava em várias dúvidas, assim. O nome que eu tinha escolhido anteriormente, um pouquinho antes eu escolhi o nome, um mês depois um colega músico também batizou o nome com aquele que eu tinha escolhido. E aí eu pensei, pai, agora o que eu vou? Aí recorri ao Heron. Liguei pro Heron, digo, Heron, estou querendo gravar meu disco, tem uma ligação próxima a mim, tu sabe o que eu penso sobre a música, tu sabe o que eu imagino sobre ela, né? De tantos encontros que a gente teve lá em Bagé, especificamente. E gostaria que tu me desse uma luz, né? Que tu me conseguisse batizar ele. No outro dia eu vou pensar, mas eu não te prometo nada, dizendo. Vou pensar, mas não te prometo. Tá bem. No outro dia ele sugeriu, começa a ter um nome que eu gosto muito e que eu acho que sintetiza bem o que tu anseia, o que tu quer mostrar, que é genuíno, né? Que dentre tantas coisas se refere a não tem alteração, é puro, é original, né? Então é genuíno da terra. É genuíno da terra, né? Tem toda essa ligação. Então, quando ele me disse aquilo, aqui eu estou falando grosseiramente, né? Como ele escreveu assim, foi fantástico, né? E aí esse é o nome. Não, a partir dali você abriu muitos caminhos, né? Muitos caminhos. Eu tomei muito cuidado porque a gente acaba tendo uma ligação com vários amigos, vários poetas, vários instrumentistas, e todo mundo dá uma opinião, uma pitada ali, alguma coisa. Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? E às vezes é chato, porque eu, graças a Deus, tenho vários amigos, né? E tu ter que escolher assim, né? Não, tu fica numa saia justa, mas ao mesmo tempo é teu trabalho, tu tem que pensar no contexto, tu tem que pensar no que vai vir depois, né? E graças a Deus, assim, eu acho que ficou um nome bem escolhido, bem escolhido, assim. O Heron teve uma felicidade enorme, assim, em dar esse nome, porque todas as pessoas com quem eu tenho ligação, assim, do meio musical e até fora dela, fora da música, falaram, não, esse é o nome do teu disco mesmo, porque é a tua cara, é o teu jeito. Eu fiquei muito feliz mesmo e honrado, né? Porque não é todo dia que a gente pode ter o Heron Vaz Matos recitando o poema da abertura e batizando um disco. Nossa! Né? E verdadeiramente genuíno está o teu trabalho. E o que vem para nós agora? Bom, eu vou Vai trocar Vou trocar de gaita aqui. Vai trocar de gaita. Tem
diferença muito grande no tocar? No tocar, sim. No tocar tem diferença porque essa aqui é um pouquinho maior, né? Naquela pequena tu tem um pouquinho mais de mobilidade, né? Porque ela é menor, melhor de manusear. E também na questão que essa aqui é uma gaita com 3 ilheiras, 80 baixos, né? É outro sistema, vamos dizer assim, né? Outro tipo de gaita. Né? Muda um pouquinho. A gente que é leigo, né? Tem que perguntar. Não. Só deixa eu me ajeitar aqui. Não é fácil. Uma gaita enche o lugar, né? É um instrumento assim, ó. Como diz o Pirisca, a rainha da festa, né? Impressionante. A gente já está, infelizmente, se encaminhando para o final. Eu gostaria que tu passasses os teus contatos para as pessoas que quiserem contratar para show, saber um pouco mais de ti. Claro, com certeza. Sigam nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, lá tá a fanpage oficial do Facebook, Ricardo Comaceto Oficial. No Instagram também, Ricardo Comaceto, no Twitter, R Comaceto. E para conseguir adquirir o disco, né? Sim. Que é importante a gente falar, pelo telefone 539-9933-0019. Esse mesmo contato é o contato para shows, para casamento, funeral, aniversário, velório, desquite, tudo. Tá, e tá passando aqui, é claro que as pessoas vão visualizar, e esse programa também ele é reprisado,
ele é postado nas redes sociais, no YouTube. Aí eu vou saber com os guris ali, eu vou me levantar para saber com os meninos também, Claro, né? claro. Que fazem show, vamos aqui por trás do Comaceto. Carlos, contato para te achar, para te contratar, para um show, para ter acesso ao teu trabalho. Sim. O meu contato, então, é nas redes sociais, Carlos de César, tanto Instagram, Facebook, Twitter. E meu telefone é 53, né? 991-63-5969. Ó, tá passando aqui para todo mundo saber. Vamos lá pro Pedro. Pedro, continuas nos mesmos contatos, mas repete pra gente. Continua, que é o Facebook, Pedro Terra, ou pelo telefone ou WhatsApp 53 999 28 21 27, ou pelo e-mail pedroterra24@gmail.com. Tá certo. Esqueci de falar do Tu e-mail. esqueceu, para aí, vamos passar do pro e-mail. e-mail. O e-mail é comaceto, com 2 S e 2 T's, comacetocordeona@gmail.com. Perfeito. Então a gente vai pra última, infelizmente. A gente vai pra última apresentação. Agradecemos vocês assim, ó, de coração. Que o trabalho seja mais um sucesso, porque Obrigado. tem tudo para isso. Obrigado. Tá espetacular. Muito obrigada pela presença dos três. Já estão convidados para voltarem. Até porque aqui em Pelotas ele vai ser lançado esse CD no ano que vem, é isso? Possivelmente. Estamos estudando essa data para fazer o lançamento aqui em Pelotas acho que em março. Não quero alimentar assim coisa que de repente não sai, mas estou fazendo um esforço bem grande para ver se a gente faz o lançamento aqui em março em Pelotas, porque merece, né? Uma cidade Nossa! uma cidade que me acolheu tão bem, né, Fernanda? Tenho tantos amigos aqui, tantas pessoas que eu gosto tanto, então acho que tenho que fazer um lançamento aqui, né? E aí vai vir aqui para chamar pro lançamento. Não, vou vir aqui. Outra coisa importante que agora me ocorreu é nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, Google Music, o disco está lá também. Em poucos dias, daqui eu acho que uns 5, 6 dias já vai estar lá em todas as plataformas, né? Isso é importante, né? A gente agradece então a você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. Esse programa, você já sabe, ele é reprisado na nossa programação, depois ele é postado aqui no canal do YouTube, onde está aparecendo, e compartilhado nas redes sociais. E a gente se encontra no próximo programa ou durante a grade, né, de programação. E vocês ficam, é claro, com mais Genuíno.